Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar com você que é adicto, com você que é alcoolista e com você que é familiar sobre foco no tratamento para entrar num processo de recuperação. Fica comigo nesse vídeo para que possamos refletir sobre esse tema. Mas antes, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e curta aí a nossa vinheta. A primeira coisa que o dependente químico precisa entender é que ele é portador de uma doença de alta complexidade, crônica, ou como dizem em Narcóticos Anônimos, progressiva, incurável e fatal, de 3 aspectos: físico, mental e espiritual. O mental é a obsessão, o físico é a compulsão e o espiritual é o egocentrismo. Quando o dependente químico admite que ele é portador de uma doença de alta complexidade, crônica, que não tem cura, mas tem tratamento, que pode levar à morte prematura ou à demência permanente, é metade do primeiro passo. Aí ele precisa aceitar essa condição existencial, que para o resto da vida ele vai ter que se tratar para viver em recuperação. Porque existe uma diferença entre estar em tratamento e estar em recuperação. A gente vai falar sobre isso. Depois de admitir, de aceitar, ele precisa se render a um programa de recuperação, um programa de tratamento. E é sobre isso que eu quero falar. É esse foco. Em primeiro lugar, o dependente químico tem que ser autorresponsável e responsável. Responsabilidade consigo e com os outros. A gente não vive sozinho, né? Tem gente que gosta da solitude, mas sozinho eu não consigo. Sozinho o dependente químico não consegue entrar em tratamento e nem em recuperação. O tratamento e a recuperação está acima de tudo e de todos. Porque o que adianta você ter um dependente químico que não se trata? Ele não vai conseguir viver em recuperação. Ele pode viver recaindo, se internando, ele pode desenvolver uma demência permanente, ele pode ter uma morte prematura ou viver institucionalizado. Ou seja, ele só consegue produzir, ser funcional dentro de uma clínica. E o que é tratamento? Tratamento é a manutenção da minha doença. E recuperação é a total abstinência de substâncias psicoativas mais qualidade de vida. Por quê? Existem pessoas adictos, adictas, alcoolistas e pessoas que sofrem de algum transtorno que estão abstêmias, porém vivendo uma droga de vida. Ou seja, parou de usar droga, mas ainda continua com a droga do comportamento. E o que diz lá no texto básico? Que insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultado diferente. Ou seja, manter as mesmas crenças, os mesmos comportamentos, os mesmos hábitos, frequentando os mesmos lugares. Isso vai levar ele de volta ao uso. O tratamento, em primeiro lugar, é tratar os sintomas da doença. Lá no texto básico está falando sobre os sintomas da doença. Eu vou deixar aqui para você entender. Segundo, é uma mudança de mentalidade. Para eu mudar comportamentos, é necessário ter uma mudança de mentalidade através de um despertar espiritual e de um desejo sincero de querer mudar de vida. Então eu preciso abrir a minha mente. Eu admito, eu aceito, eu me rendo e abro a minha mente. Eu começo a desenvolver autoconhecimento. E para mudar crenças e comportamentos, vai gerar desconforto. Então eu vou precisar do quê? De boa vontade. Boa vontade é a arte de se contrariar, é fazer aquilo que eu não quero, que eu não gosto, mas eu sei que é o certo, que é o bom para mim. Acreditar que o poder superior se manifesta em coisas, pessoas e lugares e ele me dá direção para voltar à sanidade. É por isso que o segundo passo diz: devemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sanidade. Porque poderia, se eu abrir a mente. Boa vontade é a arte de se contrariar. E aí eu preciso ter a humildade. A humildade para reconhecer que eu sou portador de uma doença. Humildade para aceitar a minha condição existencial. Humildade para abrir a mente, para receber o novo, para passar por esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade. Humildade para reconhecer as minhas crenças distorcidas.
as minhas crenças rígidas, as minhas crenças dissociativas. Humildade para reconhecer de repente que você é um dependente emocional, uma pessoa que sofre de um complexo de rejeição, que você não sabe gerir as suas emoções, que você é ignorante emocionalmente falando e que você precisa de ajuda. Humildade para reconhecer os seus defeitos, as suas inabilidades, as suas impotências, as suas limitações. E aí eu preciso ter compromisso e responsabilidade. Compromisso com o meu tratamento, compromisso com a minha vida, compromisso com as pessoas que fazem parte da minha vida. Ninguém pode ficar limpo por você, por mim. Por isso que o primeiro passo é 100% humano, é 100% eu e você. É a partir do segundo passo que começa a se falar de um poder superior de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento, essa clareza de entendimento. Quando eu começo a praticar esse programa, ou seja, eu preciso ter um profissional de referência, eu preciso de um médico psiquiatra. Por quê, Carlos? Porque você usou uma substância que causou danos intraneurológicos. Talvez você tenha uma deficiência melatoninérgica, dificuldade de dormir, insônia, vai precisar de medicação. Talvez você é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ou seja, vive ansiosa demais ou depressiva demais. Talvez você padece de um transtorno neuropsiquiátrico depressivo. Tratamento medicamentoso ajuda, né? Ah, mas eu não gosto de medicação. Você vai acreditar em você, na sua forma de pensar que não deu certo, ou no médico que estudou, que se aprofundou, que se especializou. Ou você vai acreditar, por exemplo, né, nas suas ideias, né? Isso é autossuficiência, grandiosidade é parte do seu egocentrismo. Ou, por exemplo, você vai continuar pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, achando um resultado diferente, ou você vai quebrar todas as restrições, por exemplo, com o programa de Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos é o maior programa do planeta que ajuda adictos no mundo. Aí eu, na minha grandiosidade, no meu egocentrismo, crio restrições com o programa. Enquanto eu não quebrar todas as minhas restrições com o programa não irá funcionar. Mas também está escrito no texto básico: nunca vimos um adicto que praticasse o programa voltar a usar. O programa é multidisciplinar, a doença é multifatorial. Então você vai precisar talvez de um médico psiquiatra, de um profissional de referência, de grupo de apoio, de rede de proteção e principalmente manter uma espiritualidade ativa e coesa. Eu já deixei vídeos aqui de como ter uma espiritualidade ativa e coesa. Recapitulando aqui, para que nós possamos, refrescar a nossa memória. Quer ter uma espiritualidade ativa e coesa? Pratique os princípios espirituais: humildade, honestidade, mente aberta, boa vontade, responsabilidade, compromisso. Seja obediente. O programa não é para pessoas inteligentes. O programa é para pessoas obedientes. E a partir de agora, se você admite que é um adicto, que é uma adicta, que é um alcoolista, que padece de algum tipo de transtorno, você precisa aceitar essa condição existencial e se render a um programa de tratamento. Você praticando diariamente, todos os dias, o seu programa de tratamento, aí você vai entrar num processo de recuperação. Você vai começar a desfrutar dos benefícios do programa. A vida vai oferecer problemas? Vai, mas aí você tem um programa, você tem um grupo, você tem padrinho, você tem profissionais. Sabe o que está escrito? Uma recaída nunca é acidental. Existem recaídas que são programadas. E antes de recair, está escrito no texto básico, é nos dado uma escolha. Então, quando a pessoa para de praticar o seu programa de tratamento, ela começa a ter malefícios. E isso afeta a qualidade da sua vida. Então, vale a pena sim viver para o resto da vida se tratando para desfrutar de uma vida abundante que Deus prometeu. Tá bom? Se você curtiu esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e siga-me aqui nas redes sociais. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.